Fala, galera. Tudo bom? Tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Natanael. Como você bem sabe, nós vamos trabalhar uma nova disciplina, novos conteúdos, novas áreas do conhecimento. Hoje a gente vai ter aula de arte, tá legal? Que é uma disciplina que faz parte da área das linguagens, não é? Mas que está, de certa forma, até do ponto de vista intrínseco, relacionado com a filosofia, relacionado com a história, relacionado com a sociologia. Vocês verão muito desse diálogo, né, dessa conversa entre essas várias áreas do conhecimento. Hoje nós vamos tratar de um tema importante, nós vamos tratar de um assunto relevante da arte. Deixa eu só colocar aqui para vocês o slide, né, que eu escolhi aqui de acordo com o nosso programa. Nós vamos falar dos fundamentos da arte, tá certo? A sua origem, qual a sua importância, o que é que a arte estuda, os conceitos básicos no que se refere principalmente também à questão da epistemologia, os fundamentos conceituais dessa matéria. Você que é do primeiro ano, você que é do primeiro módulo do EJA, certamente é um conteúdo que faz parte do programa e que você precisa dominar, precisa aprender, precisa conhecer. E eu estou aqui para ajudar nessa tarefa de facilitação do saber, né, de mediação do saber, para que você atinja os seus objetivos, que no final das contas é obter conhecimento. Tá legal? Paralelamente, né, eu vou procurar mandar para vocês, é só vocês quererem, tanto esse material que eu utilizo, que é da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, quanto também algum material em PDF para o aprofundamento das leituras, que são altamente, como eu direi, compreensíveis, não são coisas difíceis de assimilar, de entender. Ao contrário, são simples e acessíveis a todo o entendimento de vocês. Basta vocês quererem se aprofundarem, lerem e também, se possível, pesquisar também no YouTube vídeos que falem sobre essa temática. Eu vou aqui compartilhar a tela e a partir do compartilhamento da tela a gente tem a condição de expor exatamente esse slide aí para vocês, para que vocês visualizem o material. Tá aí, penso eu que vocês estão vendo a lâmina, deixa eu ampliar, a lâmina inicial, então tá aí ampliado, né, um material oficial, é um material desenvolvido pela Secretaria, supervisionado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, então estou trabalhando com material oficial, repito, se você quiser, é só pedir no grupo de WhatsApp que nós transformamos o material em PDF e fornecemos para vocês sem nenhum problema. Vamos lá. Aqui tem um conceito de arte. E nesse conceito de arte, já que é a nossa primeira aula de arte, já que nós estamos trabalhando em primeiro ano, primeiro módulo, que são os elementos iniciais da disciplina, da matéria, dessa área do conhecimento, nós apresentamos a conceituação, a origem, os elementos primordiais, principais, conceituais, epistemológicos dessa matéria, dessa área do conhecimento, dessa disciplina. Afinal, o que é arte? Aí eu tenho aqui algumas gravuras. Você percebe uma gravura do. Deixa eu ver como é o nome dele. Pô, esqueci o nome do pintor holandês. Van Gogh, não é? Grande Van Gogh, como esquecer do Van Gogh? Essa primeira imagem, que é esse homem de chapéu, é exatamente dele. Depois a gente tem uma figura africana, tá certo? Da arte africana. Temos uma representação de uma estátua de um cachorro, e depois nós temos uma tela do Renascimento. A gente vai estudar o Renascimento, mas no segundo módulo. Agora, no primeiro módulo, não. É uma tela dessa mulher loira, de cabelos esvoaçantes. É, na verdade, uma figura grega, de origem grega, da mitologia grega. É o Nascimento de Vênus. Se eu não estou enganado, uma pintura do Sandro Botticelli. Ok? Vamos dar uma olhadinha no que é isso e essas representações gráficas aqui apresentadas nessa primeira lâmina já é bastante, como eu vou dizer, ilustrativa, né? Isso aí já é bastante elucidativa do ponto de vista do que nós vamos estudar. A arte nas suas perspectivas. Em primeiro lugar, nós vamos ver muito artes visuais, não é? Que se traduzem através de arquitetura, de pintura,
de escultura, principalmente. Toda forma de arte, pessoal, tem intrinsecamente, muitas vezes do ponto de vista até embutido, né? Subentendido, como a gente diz, tem intrinsecamente um conceito ali, ou uma mensagem, ou uma crítica, uma denúncia, um tipo de conceito que se quer passar para o espectador. A gente vai ver, é muito legal, é muito interessante, porque quem conhece minimamente a arte tem a condição de interpretá-la do ponto de vista crítico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista artístico propriamente dito, mas também num ponto de vista, muitas vezes, histórico e também sociológico. Olha só quantas perspectivas, quantas janelas se abrem, olha só quantas possibilidades a arte nos proporciona, desde que devidamente orientada, devidamente interpretada. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou realmente apaixonado por essa disciplina, por essa matéria, principalmente no tocante às artes visuais. Vamos lá. A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Que conceito bonito! Do grande poeta Essa de Queiroz. A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Inclusive, tem um ditado que fala do escultor, né? Aquele que pega, por exemplo, um bolo de barro. Vamos pegar aqui um escultor da nossa cultura nordestina, aqueles caras que fazem carrancas, né? Ou que fazem artes figurativas, aqui no Alto do Moura, em Caruaru, 300 quilômetros aqui de onde nós estamos, já no agreste de Pernambuco. Então, quando você pega aquele borro de argila, aquele bolo de barro, né, pode ser barro de louça também, como a gente chama aqui no sertão, e você vai moldar, e você vai transformar aquilo em uma peça apreciável, em uma estátua, em um ornamento, né, que depois será pintado, que depois será devidamente apreciado pelas pessoas. Veja que isso é uma coisa da natureza humana. O homem faz arte desde que se entende por gente, desde os tempos pré-históricos, como nós vamos estudar posteriormente, a arte rupestre, tá? Então é uma coisa que está entranhado na natureza do ser humano, na própria essência do ser humano. E a imaginação, porque nós somos os únicos, né, no planeta a ter essa capacidade imaginativa. Nós contemplamos o passado através das nossas lembranças, através das nossas análises, através do nosso pensamento, mas nós somos capazes de atuar no presente e nós somos também igualmente capazes de projetar o futuro, não de adivinhá-lo, né? Mas de projetá-lo com base no que já passou, com base no que vemos agora. Nós temos essa capacidade de projetar o porvir. Isso se reflete muitas vezes na questão artística. Por isso, o Essa de Queiroz fala nessa imaginação, na inventividade humana, na capacidade de analisar o tempo, em, pelo menos nas suas três dimensões, na sua tridimensionalidade, né? O passado, o presente e o futuro. Olha essa outra frase aqui do grande pensador romano Sêneca. Sêneca foi um filósofo romano dos mais prolixos, mas também dos mais, como vou dizer assim, profundos, né? Tem diferentes frases, pensamentos e textos muito legais do Sêneca. Se você quiser pesquisar no Google, você vai encontrar muita coisa dele. E ele define a arte da seguinte forma: ele diz: toda arte é imitação da natureza. Olha só como ele casa. E ele vive ali no século I da era cristã. Essa de Queiroz, século XX. Então, quantos séculos depois, né? 2 séculos depois, o pensamento de Essa de Queiroz absolutamente casado, né, com o pensamento do Sêneca lá na Roma antiga, lá na fase do Império. Que coisa bonita, né? Toda arte é imitação da natureza. Dizem, inclusive, que o homem não cria. O homem, nesse caso, adapta, transforma, não é? A partir do que já existe, a partir do que ele contempla
e a partir do que ele também imagina. Daí a frase de essa de Queiroz sendo completamente conectada à frase de Sêneca. Vamos mais, tem mais. Olha só. Essa é de ninguém mais, ninguém menos do que o grande poeta, o grande escritor inglês, William Shakespeare. O grande renascentista, William Shakespeare. Ele fala: a arte é o espelho e a crônica da sua época. Cara, isso aqui tem tudo a ver com história. É lindo demais. É muito bonito ver essa conexão. É impressionante ver como as coisas estão interligadas, entrelaçadas. Não é? Então, a arte é o espelho e a crônica de sua época. Quando você vê um quadro, não é? Muitas vezes ele reflete momentos do que aquela sociedade estava vivendo, naquele instante em que ela foi produzida. O mesmo podemos dizer de uma música. Eu quero ver um exemplo? Vou dar a você um exemplo assim que é bem conhecido, tenho certeza, e que você vai entender e vai compreender de forma simples. Em 1978, olha só, há bastante tempo atrás, há mais de 40 anos atrás, né? 43 anos atrás, para ser mais exato. Em 1978, o Renato Russo, que era o líder da Legião Urbana, ele compôs uma música chamada Que País é Esse? Que ele só veio lançar em 87, quase 10 anos depois, tá? E onde ele fala, ó, nas favelas, a letra da música, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Aí, no outro verso, ele fala, que aí no coro, ele fala, que país é esse, né? Que país é esse? Ele pergunta. E depois ele diz, na Amazônia, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sonho anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que letra fantástica, onde ele denuncia as mazelas, os problemas, os desafios de toda uma sociedade que amargava e amarga até hoje um câncer social chamado desigualdade social, chamado injustiça, correto? Chamado impunidade para os criminosos de colarinho branco, como a gente chama. Então, em 78, ele fez a música, completamente real e fiel àquele momento em que ele vivia. Em 87 foi lançado, continuava, digamos, atual, né? E se você for vir para o ano de 2021, praticamente a mesma coisa. Podemos dizer nada mudou, né? Infelizmente, era bom que tivesse mudado para melhor, mas é a mesma porcaria, né? A mesma coisa. O que é que ocorre? Por isso que William Shakespeare falava, olha a frase, a arte é o espelho e a crônica da sua época. Deu para entender? Como o gênio Renato Russo, ele usou os elementos da sociedade em que ele estava inserido, do momento político que o Brasil vivia naquele instante, para passar isso através de arte para as pessoas, por intermédio da sua arte, que nesse caso em específico era a música, era a composição, era a interpretação. Lindo, perfeito, e casa exatamente com o que Shakespeare falava no século XVII, cara. 5 séculos atrás, 500 anos atrás. Que coisa bonita, né? E por último, para completar aqui o nosso ponto inicial sobre os conceitos, né, sobre a conceituação do que é arte, o Vladimir Mayakovsky, né, outro artista russo, nesse caso russo, ele fala: a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Caraca, que definição extremamente feliz. Eu vou explicar para vocês o que ele quis dizer com isso. Olha só, se liga aí. Ele está dizendo o seguinte: a arte não é mera interpretação, não é mera reflexão, não é só para você pensar, é para você agir.
É para você, a partir da contemplação do belo, do lúdico, do essencial, da mensagem, do conceito, da realidade, do concreto, você atuar. De novo, pegando a letra do Renato Russo, que país é esse, né? Bom, eu detectei as injustiças. Que país é esse, né? E ele fala mais: terceiro mundo, se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Olha ele denunciando a parte da destruição das reservas indígenas, da tomada das terras indígenas, né? Da falta de assistência e políticas públicas, do genocídio a qual as populações indígenas estão vivendo. Renato Russo lá atrás falando isso, décadas atrás. Mas não é só para você contemplar, não é só para você refletir. Por isso que o Vladimir fala, não é a arte um mero espelho para refletir o mundo, mas sim para forjá-lo. É um martelo para você bater, para você quebrar, como se ele estivesse dizendo assim: atue. Agora que você sabe, agora que você tomou consciência, agora que você percebeu, agora que você refletiu, contemplou, agora que você descobriu, faça acontecer. Como? Cobrando, atuando, revolucionando, fiscalizando, eventualmente se rebelando, né? Atuando propositivamente, agindo de forma crítica. Veja, isso é matador. O Vladimir Mayakovsky foi genial. Quando você pega todas essas definições e você então entende o quanto que a arte é benéfica, o quanto que a arte pode ser útil, o quanto que a arte pode nos ajudar a ser ou a sermos cidadãos mais esclarecidos e, consequentemente, mais atuantes no nosso seio social, na comunidade na qual estamos inseridos, você então descobre o quanto o estudar pode ser relevante na moldagem de um modelo social mais justo, mais equilibrado, mais crítico, que é o que de fato queremos. Legal, gente. E veja como está conectado. Não é só arte, é história, é arte, é filosofia, é arte, é sociologia, é arte, é geografia, tá? É arte, é linguagem, nesse caso, a língua portuguesa. Então é um negócio assim, sabe? Pluridisciplinar, multidisciplinar, que transita, que caminha, que envereda por diferentes áreas do conhecimento. Tenho certeza que você está percebendo e está entendendo tudo aquilo que a gente está procurando passar para você. Vamos lá, vamos ver o que mais trouxemos aqui para nossa análise. Mais conceitos, que legal. Quem foi esse cara? O Picasso. Gente, pelo amor de Deus, o Pablo Picasso foi um dos maiores pintores de todos os tempos, né? O espanhol Picasso, tá? Autor de diferentes obras, tanto na escultura quanto na pintura, mas principalmente na pintura. Ele definiu a arte da seguinte forma: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Olha que coisa bacana, né? Genial. Quando ele fala mentira, ele fala que é uma criação humana. E como criação humana é sujeita a falhas. Não é algo perfeito, pleno e acabado. Uma vez que é uma criação humana. Mas que através dessa coisa imperfeita, inacabada, falha, você consegue muitas vezes descobrir a verdade. Muitas vezes através. Você vê, o Picasso, ele pintou um quadro belíssimo, chamado, ou intitulado Guernica, ou Guernica, enfim, onde ele mostra figuras disformes, cabeças decapitadas, pessoas gritando e cenas ali embaralhadas, denunciando o bombardeio da Luftwaffe, da Força Aérea alemã, na cidade espanhola de Guernica, em 1936, por ocasião da Guerra Civil Espanhola, e a população dessa cidade foi
quase que exterminada, a cidade praticamente destruída pelos alemães ali no pré-Segunda Guerra Mundial. Ele fez esse quadro belíssimo, que é muito conhecido, depois a gente vai trabalhar ele. E aí ele faz a denúncia, ó, é um quadro, ou, portanto, é uma, uma obra feita pelo homem, e por isso mesmo passível de falhas, imperfeita, incompleta, não é? Mas através disso você se conscientiza de uma realidade cruel, de uma realidade triste, porém concreta, que foi a destruição da cidade de Guernica em 1936 e todo um extermínio de pessoas inocentes, as quais lá residiam. Por isso que ele fala, a arte é a mentira, ou pode ser até a mentira, que nos permite, mas que nos possibilita, olha a frase, conhecer a verdade. Para mim, extremamente matadora, completa e absoluta a definição do Pablo Picasso. Agora, uma frase do Fernando Pessoa, grande poeta português. Ele diz: a arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. Olha só, propor que os outros sintam aquilo que a gente sente. Então, quando o Picasso desenha e pinta o quadro Guernica, certamente ele teve uma emoção, certamente ele teve uma motivação para fazer isso, né? A denúncia de uma catástrofe, de uma chacina, né? Podemos dizer, de um assassino em massa, né? Que lhe comove, que lhe desperta um senso de injustiça, e ele, através da sua arte, vai querer que as outras pessoas também sintam o que ele estava sentindo. Transmitir para as outras pessoas o sentimento, né, de justiça ou de injustiça que ele estava sentindo ao fazer aquela obra. Que bacana, né? Extremamente também feliz na sua definição, o Fernando Pessoa. E aí, fechando também essa lâmina, Oscar Wilde, grande contista, grande escritor inglês do final do século XIX, começo do século XX, acho que final do século XIX, ele dizia: a arte é a forma mais intensa de individualismo que o mundo já conheceu. Individualismo porque é uma particularidade muito, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito, ele não quis dizer individualismo no sentido de que só uma pessoa vê, só uma pessoa contempla, só uma pessoa pode conhecer, só uma pessoa pode ter acesso à arte, e não o coletivo, e não todos, e não a massa, e não a sociedade inteira. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer no individualismo no sentido característico do artista que passa ou que tenta passar para as outras pessoas aquela emoção, aquele conceito, aquela denúncia, aquela crítica, aquele sentimento que ele teve ao fazer, ao desenhar, ao pintar, ao esculpir, ao escrever. É algo muito pessoal, é algo da personalidade, das crenças, dos valores, da visão de mundo do artista que o concebeu. É nesse sentido que ele fala que é individual, mas é óbvio que o destino da arte é a contemplação, a admiração, o entendimento de todos, e não somente de um, obviamente. Eu acho que ficou claro para você o que o grande Oscar Wilde quis dizer com essa frase. Bom, mais definições aqui, porque estamos. O grande russo Leon Tolstói, gênio, né, da literatura. Nós estamos apresentando a disciplina, nós estamos mostrando os seus referenciais teóricos a partir da análise conceitual de grandes pensadores, de grandes artistas, grandes escritores, grandes pintores, grandes escultores. E agora o russo Tolstói, ninguém mais, ninguém menos que Tolstói. Ele fala: a arte é um dos meios que une os homens. Eu vou citar aqui muitos exemplos para vocês. Eu sou muito ligado à música. Eu gosto muito de música. Né? E a música, se há algo que nos conecta, inclusive até mesmo com a divindade, até mesmo com Deus, né? Esse algo é a música, cara, sabe? Através da qual exprimimos nossos sentimentos. Quer seja de tristeza, há músicas que nos evocam
sentimentos tristes, sentimento de pesar, sentimentos melancólicos, sentimentos de morte, sentimento de perda, ou coisas mais alegres e positivas, sentimentos de alegria, de satisfação, de amizade, de amor, de eternidade, de pureza, de religiosidade, de espiritualidade ou de carnalidade, entende? Então a arte tem esse poder, a arte tem esse alcance de tocar as pessoas, né? Eu falei da música, mas eu poderia citar um livro, eu poderia citar uma uma literatura de cordel, eu poderia citar uma forma de dança também como algo que conecta as pessoas. A dança também alcança todas essas possibilidades. Isso sem falar na escultura, isso sem falar em outras manifestações artísticas mil que os seres humanos são capazes de produzir, de transmitir e de, obviamente, contemplar. Quem é o próximo? Ah, caraca, gênio da arte nordestina, sertaneja, né, brasileira, Ariano Suassuna. Caraca, isso foi um imortal. A arte desse cara é eterna, sem dúvida nenhuma. E ele diz: arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Caraca. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não posso produzir arte com o intuito de ganhar dinheiro, com o intuito de mercadejar a minha produção artística, pura e simplesmente. Mas sim com intenções mais nobres, com propósitos muito maiores. Por exemplo, unir as pessoas, tocar as pessoas, transmitir conceitos, mensagens, como eu disse, né, críticas, denúncias, ou sentimentos que evoquem tanto coisas tristes quanto coisas alegres, contanto que a mensagem chegue às pessoas. É isso que ele está querendo dizer. E quando ele fala que é uma missão, é uma vocação, ele está dizendo que não é para todo mundo. São para pessoas. No caso, a arte, o artista ele tem uma sensibilidade, cara. Ele tem uma alma, ele tem não digo conhecimento, mas ele tem uma imaginação que nem todos possuem, que nem todos têm, que não é todo mundo que tem. Nasce com ele, é inato, surge com ele? Talvez. Uns desabrocham, são estimulados e afloram isso, outros reprimem e não externizam, não exteriorizam esse potencial que muitas vezes é seu. Seja na declamação de um poema, seja na formulação de um verso, seja na composição de uma música, seja na interpretação de uma música, seja num desenho, numa pintura, num grafite, seja na literatura, seja numa dança, ou em outras formas mais plurais, né, tão múltiplas, as quais os seres humanos são capazes de fazer. Então é muito legal, gente, é muito belo, é muito amplo, eu sou apaixonado. Para finalizar mais essa parte, caraca, John Lennon, o grande gênio britânico, né, norte-americano, inglês, um dos fundadores dos Beatles, ao lado do James Paul McCartney. Ele fala: a arte é a expressão da mente, nossa vida é nossa arte. John se materializa muito por aquela música Imagine, eu acho que você conhece Imagine, né? Imagine all the people living for today. Acho que você conhece. E outros grandes sucessos dos Beatles. E aí ele fala: nossa vida é arte, porque ele compôs muitas músicas de acordo com a vida dele. Tem uma música muito legal que ele lançou em 1970 chamado Mother, Mãe, onde ele fala: mãe, um dia eu tive você. Não, ele diz assim: mãe, um dia você me teve, mas eu nunca tive você. Pai,
Um dia você me teve, mas eu nunca tive você. Por quê? Porque ele foi abandonado pela mãe, foi criado por uma tia, e o pai dele fugiu de casa, arrumou outra família, quando ele tinha 5, 6 anos de idade, era muito pequeno. Então, já adulto, já famoso, né, ele sentindo falta dessa figura materna, paterna, ele acaba formulando essa música. Veja, a arte é a vida dele, né? Fazendo essa alusão a questões pessoais da infância, do passado dele, para produzir uma música belíssima chamada Mother. Se você procurar no YouTube, você encontra Mother, John Lennon, que é um clássico da discografia do ex-Beatle. Muito, muito, muito legal. Para finalizar, gente, para fechar, olha só, esse estudante é da zona metropolitana de Recife, o Jackson, onde ele fala arte é vida. Resumiu tudo, não é? Tudo. Fechou. Não tem mais o que acrescentar. Eu acho que entendemos bem tudo que viemos hoje aqui com o propósito de fazer, que é exatamente passar essas mensagens sobre a origem epistemológica. Deixa eu fechar aqui para vocês. A origem conceitual da arte. E na nossa próxima aula nós vamos explorar ainda mais essas possibilidades. Valeu, pessoal. Valeu por ter ficado. Valeu por ter acompanhado a aula até aqui. Espero que vocês tenham não apenas gostado, mas também entendido. Ficamos para o próximo encontro a gente conversar um pouco mais sobre isso. Tchau, tchau. Valeu. Fui.